Um fazendeiro viúvo contratou uma nova cozinheira para ajudar com seus filhos gêmeos, e quando ela chegou, ele ficou paralisado ao vê-la. Era idêntica à sua falecida esposa. As crianças a reconheceram imediatamente, e segredos começaram a surgir quando descobriu um caderno com a caligrafia de sua esposa, que se foi. Uma promessa feita além da vida estava sendo cumprida de formas que ninguém poderia imaginar. Uma história de conexões inexplicáveis, segundas chances e amor que transcende a própria partida. Prepare-se, porque esta narrativa vai tocar profundamente seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. No coração do interior de Goiás, entre lavouras de milho e estradas de terra vermelha, Saulo Antunes tentava manter a fazenda funcionando após a morte de sua esposa. Era viúvo há quase 2 anos, e a casa grande, silenciosa demais, parecia afundar em saudade. Seus filhos, os gêmeos Lia e Kael, com apenas 6 anos, haviam se fechado num mundo próprio desde então. O sol da manhã pintava sombras longas no alpendre quando Saulo serviu-se da 3ª xícara de café. O líquido já estava frio, mas ele mal notou. Seus olhos estavam fixos na vastidão da fazenda Girassol, terras que há gerações pertenciam aos Antunes. Tudo parecia tão opaco agora, como se o mundo houvesse perdido a saturação no mesmo dia em que Rosa partira. O rangido da cadeira de balanço marcava o tempo com uma cadência monótona, como um metrônomo esquecido. Pai? A voz suave de Lia o trouxe de volta. A menina estava parada à porta, segurando a mão do irmão. Ambos ainda vestiam pijamas, embora já passasse das 9. A Maria do Carmo disse que vai embora hoje. Saulo suspirou profundamente. Era a 3ª cozinheira em menos de 6 meses. Nenhuma aguentava o peso daquela casa, o silêncio opressivo, as crianças retraídas, ou talvez fosse ele mesmo, com seu luto que contaminava cada cômodo. Tudo bem, filha. Vamos encontrar outra pessoa. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia e viu o pequeno Kael recuar um passo. O garoto, sempre tão falante antes, agora raramente pronunciava mais que meia dúzia de palavras por dia. Com o passar do tempo, Saulo percebeu que precisava de mais do que funcionários. Precisava de uma presença viva, sensível, que ajudasse a reacender a alma daquela casa. Decidiu então contratar uma nova cozinheira. Alguém que soubesse não apenas temperar feijão, mas também curar silêncios. Pediu ajuda a Valdo Ribeiro, seu administrador há mais de uma década, para encontrar alguém na cidade. Valdo, com seus olhos argutos e poucas palavras, prometeu resolver a situação. O que Saulo não sabia era que Verena, a filha de Valdo, observava essa conversa de longe com uma expressão indecifravelmente atenta. Na manhã marcada para a chegada da nova cozinheira, o céu estava limpo e o aroma de café coado misturava-se ao cheiro doce da terra molhada pela chuva da madrugada. Saulo observava a estrada da varanda, quando o jipe de Valdo surgiu levantando poeira. O fazendeiro ajeitou o cinto de couro e desceu os degraus com calma. Quando o veículo parou, uma mulher saiu com uma mala de tecido florido. Assim que a viu, Saulo congelou. Ela era idêntica à Rosa. Mesmos traços delicados, mesmos olhos amendoados, até o jeito tímido de inclinar a cabeça ao sorrir. Por um instante, ele achou que estivesse sonhando, ou delirando. A mulher vestia um vestido simples, azul claro, e tinha os cabelos presos em um coque despretensioso, que deixava alguns fios escaparem, emoldurando seu rosto. "Bom dia. O senhor é o seu Saulo?" perguntou ela com um sotaque nordestino suave, quebrando o transe em que ele estava. "Sou sim. Seja bem-vinda", respondeu com a voz mais rouca do que o normal, como se tivesse esquecido como usá-la. Valdo observava a cena com olhos semicerrados, uma tensão quase imperceptível nos ombros, largos. "Esta é Ariane Nunes de Aracaju. Veio com boas referências", disse ele em tom neutro, mas havia algo em sua postura que parecia calculadamente casual. A cozinheira, Ariane, foi levada até a casa principal. O chão de madeira antiga rangeu sob seus passos leves, enquanto seus olhos percorriam o ambiente com uma curiosidade que parecia carregada de nostalgia. Quando os gêmeos ouviram o barulho da porta,
Vieram correndo pelo corredor. Lia parou primeiro, os olhos castanhos arregalados como duas moedas. Kael apertou o braço da irmã. "Mamãe?" disse o menino hesitante, sua voz pequena ecoando na sala em um silêncio que parecia congelar o tempo. Ariane se abaixou, com uma delicadeza que parecia natural e ensaiada ao mesmo tempo. "Não, meu anjo, eu não sou sua mãe, mas posso cuidar de vocês se vocês deixarem." Havia uma suavidade em sua voz que fez com que Saulo sentisse um nó na garganta. Como podia uma estranha ter a mesma forma de falar com crianças que Rosa tinha? Lia não respondeu com palavras. Apenas se aproximou devagar e abraçou Ariane com força, como se encontrasse algo que estivera procurando por muito tempo. Kael a imitou logo depois. Saulo observava a cena com uma mistura de emoções que não conseguia decifrar. Sentia alívio ao ver seus filhos abrindo-se depois de tanto tempo, mas também um desconforto, uma suspeita indefinível. Engoliu em seco. Aquela imagem era boa demais, ou estranha demais para ser verdade. Durante o café da manhã do dia seguinte, Ariane já havia encontrado tudo sozinha na cozinha, como se conhecesse cada gaveta, cada armário. Fez um bolo de milho com canela, o preferido dos gêmeos e de Rosa. O aroma doce preencheu a casa, despertando memórias que Saulo tentava manter adormecidas. "Onde aprendeu essa receita?" perguntou ele, tentando soar casual enquanto observava as crianças devorarem o bolo com um entusiasmo que não demonstravam há meses. "É tradicional lá em casa. Aprendi com minha avó", respondeu Ariane, servindo mais uma fatia para Kael, que sorriu pela primeira vez em semanas. Mas havia algo errado. O ponto da massa, o modo de untar a forma, o toque secreto na calda. Era exatamente como Rosa fazia. Detalhes pequenos demais para serem coincidência. À noite, após as crianças dormirem, Saulo sentou-se na varanda com um copo de cachaça. As cigarras cantavam num coro monótono e o calor do dia lentamente dava lugar à brisa fresca. Uma presença silenciosa se aproximou. Era Valdo, com sua expressão sempre vigilante. "O senhor notou?" perguntou o administrador sem necessidade de explicar a que se referia. "Como não notaria?" Saulo respondeu, indicando a cadeira ao lado. "Não fui eu quem a encontrou", confessou Valdo, aceitando o convite. "Ela apareceu na cidade, perguntando sobre trabalho na fazenda. Conhecia seu nome completo, sabia detalhes daqui." No quarto das crianças, através da janela entreaberta, Ariane acariciava os cabelos de Lia, cantarolando baixinho uma canção que parecia vir de outro tempo. Na sombra de uma árvore próxima, Verena Ribeiro observava a cena, seus olhos refletindo o luar como os de um animal noturno à espreita. Nos dias seguintes, Ariane se mostrou hábil na cozinha, mas o que chamava a atenção era seu conhecimento íntimo da casa. Sabia onde estavam objetos que nem os antigos empregados lembravam. Chamava os cavalos pelos nomes, sem que ninguém os tivesse mencionado. Cantava à noite a mesma canção que Rosa usava para fazer os gêmeos dormirem. "Isso não pode ser real", murmurava Saulo nas madrugadas, enquanto caminhava pelo corredor insone, observando pela fresta da porta como os filhos dormiam tranquilamente pela primeira vez em meses. Em uma manhã particularmente quente, Saulo encontrou Ariane na horta, que havia sido de Rosa. O canteiro, antes abandonado, agora floria novamente com ervas aromáticas e hortaliças. Ela usava o mesmo chapéu de palha que sua esposa costumava usar, descoberto sabe-se lá onde. "O senhor precisa provar esse tomate", disse ela, estendendo o fruto vermelho na palma da mão. "Plantei assim que cheguei. Cresceu rápido demais. Não é natural." O comentário, aparentemente inocente, fez os cabelos da nuca de Saulo se arrepiarem. "Como sabia que Rosa tinha uma horta aqui?" Ariane piscou hesitante. "As crianças me contaram." Mas Saulo sabia que nem Lia nem Kael falavam da mãe. Era como se tivessem construído uma parede ao redor das memórias, para protegê-las. Quando Ariane se afastou, Saulo ajoelhou-se e tocou a terra. Encontrou enterrada uma pequena caixa de metal que só ele e Rosa conheciam, onde guardavam sementes especiais para a próxima estação. Dentro, além das sementes,
havia um bilhete amarelado escrito com a letra de sua esposa. Para quando eu não estiver mais aqui, plante com amor. A data no bilhete era de 2 semanas antes do acidente. Mesmo Valdo começou a estranhar e naquela tarde confidenciou ao patrão. Essa moça sabe demais. Coisas que ninguém poderia saber. Não me cheira bem. O que você sugere? Perguntou Saulo, conflitado entre o desconforto com a situação e o inegável bem que a presença de Ariane fazia aos gêmeos. Pergunte a ela algo que só a dona Rosa saberia. Algo íntimo, sugeriu Valdo, coçando a barba grisalha. Se ela responder certo, deixou a frase incompleta, como se nem ele soubesse o que isso provaria. Depois que Valdo saiu, Saulo ficou sozinho na varanda contemplando a ideia. Foi então que notou Fábio, o velho cachorro da família, que antes se recusava a sair debaixo da cama desde a morte de Rosa. O animal agora seguia Ariane para todo lado. Dormia ao pé de sua cama, como se reconhecesse nela algo familiar. Foi então que Saulo decidiu pedir ajuda a Zamir Peixoto, comerciante do vilarejo e velho amigo da família. Homem pragmático, Zamir conhecera Rosa desde a infância e talvez pudesse oferecer um olhar menos embaçado pela emoção. Convidou-o para um almoço de domingo. A mesa foi posta na varanda, aproveitando a brisa fresca sob as mangueiras. Ariane serviu a refeição como sempre, com discrição e gentileza. Os pratos eram uma celebração dos sabores que Rosa tanto apreciava: galinhada com pequi, tutu de feijão, angu. Zamir, ao vê-la se movimentando pela casa com tanta naturalidade, empalideceu. Isso é impossível, sussurrou, deixando o copo cair sobre a toalha branca, manchando-a de roxo com o vinho. O que houve, Zamir? Perguntou Saulo, fingindo não entender, precisando ouvir de outra pessoa o que ele mesmo vinha tentando negar. É ela, a forma de andar, o jeito de sorrir, até o modo de coçar a nuca quando está pensativa. Saulo, eu juro, é como se Rosa tivesse voltado. Mais tarde, após Zamir partir, Saulo encontrou Ariane sentada na rede do alpendre. O pôr do sol tingia o horizonte de laranja, e cigarras começavam seu concerto noturno. Uma brisa suave carregava o perfume das damas da noite que começavam a se abrir. Quero conversar com você, disse ele sem rodeios. Quem é você de verdade? Ariane continuou balançando suavemente na rede, seus olhos refletindo o último brilho do dia. Sou apenas Ariane Nunes, vim para ajudar. Como? Conhece tantos detalhes sobre minha casa, minha família? Como sabe onde cada coisa está guardada? Como conseguiu fazer Fábio sair debaixo da cama depois de tanto tempo? Suas perguntas saíram em um fluxo contínuo, como água represada, que finalmente encontra uma fenda. Ariane baixou os olhos. Às vezes, sabemos coisas que não deveríamos saber. Sentimos coisas que não deveríamos sentir. Naquela noite, atormentado, Saulo foi até o quarto de Ariane. A casa estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio da sala ecoava pelos corredores. Hesitou diante da porta, sentindo-se um intruso em sua própria casa. Finalmente, bateu de leve. Não houve resposta. Após alguns instantes, girou a maçaneta e encontrou o quarto vazio. A cama estava arrumada, a janela aberta deixava entrar o aroma da noite. Sobre a colcha de crochê, havia um caderno antigo, encadernado em couro. Um pequeno cadeado, aberto, pendia da lateral. Saulo reconheceu. Imediatamente era o diário de Rosa. Com as mãos trêmulas, abriu-o. Ao folhear as páginas, viu a caligrafia que jamais esqueceria. Era a letra de sua esposa. Receitas, frases, datas, pensamentos, memórias íntimas. Algumas páginas tinham manchas de lágrimas antigas, outras traziam flores secas entre elas. As últimas entradas datavam das semanas anteriores ao acidente. Pareciam premonições, confissões, pedidos. A última página continha apenas uma frase, sublinhada 3 vezes. Se eu partir antes do tempo, ela virá. Ariane virá. É uma promessa entre irmãs. Saulo deixou o diário cair, atordoado. Rosa nunca mencionara ter uma irmã. Era filha,
única pelo que sabia, ou pensava saber. Ouviu passos no corredor e rapidamente recolheu o diário, colocando-o onde o havia encontrado. Ariane entrou no quarto carregando uma bandeja com 2 xícaras de chá. Não pareceu surpresa ao vê-lo. Ali, preciso saber quem você é, disse ele com firmeza, porém sem dureza. Ela o encarou com os olhos marejados, deixando a bandeja sobre a pequena mesa. Prometi a ela que viria se fosse preciso. Ela me apareceu em sonho antes de partir. Me deixou tudo escrito. Eu não vim para tomar o lugar de ninguém, mas talvez tenha vindo para cumprir uma promessa. Saulo não respondeu. Apenas a olhou como se olhasse para algo entre o presente e o passado. E ali, no silêncio cheio de significado, sentiu que talvez o amor pudesse criar laços mais complexos do que ele jamais imaginara. Na varanda, escondida atrás da cortina, Verena Ribeiro, filha do administrador, observava tudo com olhos atentos. Seus lábios finos se comprimiam em uma linha rígida e em suas mãos segurava uma fotografia antiga e amarelada, onde 2 meninas idênticas, abraçadas, sorriam para a câmera. Fábio, o velho cão, veio silenciosamente sentar-se, ao lado de Ariane, como um guardião. Seus olhos caninos, sábios e antigos, pareciam conter segredos que os humanos só compreendiam pela metade. Na manhã seguinte, o café da Fazenda Girassol tinha um aroma diferente. Não era apenas o café forte ou o bolo de fubá saindo do forno. Era uma atmosfera de expectativa, como o ar pesado que antecede uma tempestade de verão. Saulo não conseguira dormir. Passara a noite relendo antigas cartas de Rosa, buscando qualquer menção a uma irmã, uma prima distante, qualquer coisa que explicasse a existência de Ariane. Nada encontrou além de referências vagas a uma infância difícil que Rosa preferia não lembrar. Os gêmeos, por outro lado, acordaram radiantes. Pela primeira vez em muito tempo, Kel falava animadamente sobre um sonho onde ele e Lia voavam sobre a fazenda montados em um cavalo alado. E a tia Ariane estava lá também, acrescentou o menino, enquanto mordiscava uma fatia de queijo. Ela disse que mamãe mandou um beijo. Saulo quase engasgou com o café. O que você disse, filho? No sonho, pai, explicou Lia, sempre mais perceptiva que o irmão. Foi só no sonho. Ariane entrou na cozinha nesse momento, trazendo uma cesta de ovos frescos. Não olhou diretamente para Saulo, mas havia uma tensão no ar, como um fio invisível esticado entre eles. Pensei em fazer doce de leite hoje, anunciou ela com naturalidade estudada. As crianças podem me ajudar a mexer. Era o doce preferido de Saulo, algo que apenas Rosa sabia. Após o café, quando os gêmeos foram brincar no pomar sob a supervisão de Dona Zefa, a governanta, Saulo confrontou Ariane novamente. Você disse ontem sobre uma promessa, começou ele, recostado no batente da porta da cozinha. Que promessa era essa? E o que quis dizer com irmãs? Ariane continuou mexendo o leite na grande panela de cobre, o movimento circular da colher de pau hipnótico como um pêndulo. Rosa e eu nos conhecemos quando éramos muito jovens, respondeu ela, sem desviar os olhos da panela. Antes de você, antes desta fazenda. Ela nunca mencionou você, insistiu Saulo aproximando-se. O vapor da panela formava uma névoa entre eles, distorcendo os contornos, tornando tudo ligeiramente onírico. Havia muitas coisas que Rosa preferia esquecer. Havia uma dor antiga na voz de Ariane, algo profundo e não curado. Nosso passado não foi fácil. Crescemos juntas em um orfanato em Aracaju. Não éramos irmãs de sangue, mas juramos ser irmãs de alma. A revelação atingiu Saulo como um soco. Rosa sempre evitara falar sobre sua infância, mencionando apenas vagamente que perdera os pais cedo e fora criada por parentes distantes. Nunca falara em orfanato. Por que ela nunca me contou? A pergunta saiu como um lamento. Algumas dores são difíceis demais de compartilhar, mesmo com quem amamos, respondeu Ariane, finalmente olhando-o diretamente. Mas eu estava lá quando ela saiu para estudar em Goiânia. Estava lá quando conheceu você. Conversávamos por cartas, depois por telefone. Ela me contava tudo. O doce de leite começou a borbulhar, liberando um aroma adocicado.
Ariane desligou o fogo com um gesto automático, exatamente como Rosa fazia. Então você a conhecia bem, concedeu Saulo, tentando organizar os pensamentos. Mas isso não explica como sabe tantos detalhes íntimos da nossa vida. Como conhece a casa tão bem. Como se parece tanto com ela. Ariane sorriu tristemente. Nós sempre fomos parecidas. Foi o que nos aproximou no orfanato. Duas meninas idênticas sem família. As freiras diziam que éramos anjos gêmeos, separados no céu, reunidos na terra. Fora da casa, o canto dos pássaros preenchia o silêncio que se instalou. Ao longe ouviam-se as risadas dos gêmeos brincando no balanço do pomar. 2 semanas antes do acidente, continuou Ariane, sua voz agora quase um sussurro, Rosa me ligou. Estava inquieta, preocupada. Disse que sentia algo ruim se aproximando. Fez-me prometer que, se algo acontecesse com ela, eu viria para cá. Cuidaria dos gêmeos, de você, da casa. Não entendi na época. Achei que fosse apenas ansiedade. Até que soube do acidente. Saulo afastou-se, caminhando até a janela. Lembrava-se bem daquelas últimas semanas. Rosa andava distante, preocupada. Escrevia muito em seu diário. Passava horas olhando fotos antigas. Na época, atribuiu o comportamento ao cansaço, às preocupações com a fazenda. Por que esperar quase 2 anos para vir? Perguntou, observando as montanhas ao longe. Aquelas mesmas montanhas que Rosa tanto amava pintar. Achei que fosse errado, que pudesse parecer que estava tomando o lugar dela, tentando ser ela. Ariane enxugou as mãos no avental. Mas então comecei a sonhar com ela todas as noites. Vi as crianças sofrendo. Vi você. A confissão ficou suspensa no ar. Saulo virou-se, encontrando os olhos dela. Por um momento era como olhar para Rosa novamente. O mesmo olhar doce, determinado, ligeiramente teimoso. Mas havia algo diferente também. Uma melancolia que Rosa nunca tivera, uma força nascida de alguma dor antiga. Eu vim porque prometi e porque... Ela hesitou. Porque também senti saudades, mesmo sem nunca ter estado aqui antes, como se tivesse deixado uma parte de mim nesta casa. No curral, Valdo ajustava a sela em um cavalo baio quando Verena se aproximou, seus passos deliberadamente silenciosos. Pai, preciso falar com você. O homem continuou seu trabalho, fingindo desinteresse. Sobre o quê? Sobre a verdade da Musmar. Nova cozinheira, respondeu a jovem, seus olhos fixos nas costas do pai. Sei quem ela é, sei por que está aqui. Valdo virou-se lentamente, uma expressão ilegível no rosto curtido de sol. E como sabe disso, menina? Porque fui eu quem a encontrou, revelou Verena, tirando do bolso do vestido um recorte de jornal amarelado. Anúncio de pessoas desaparecidas, de 25 anos atrás. 2 meninas idênticas. Na casa, enquanto isso, Fábio ganira baixinho, deitado, aos pés de Ariane. Ela se abaixou para acariciar-lhe a cabeça. Ele sente falta dela, comentou Saulo, observando o animal. Todos sentimos. Ela não está tão longe quanto você pensa, murmurou Ariane quase para si mesma. Foi então que Saulo notou. No pulso de Ariane havia uma pequena cicatriz em forma de meia-lua. A mesma cicatriz que Rosa tinha, resultado de um acidente na infância que ela nunca explicara completamente. Como que? Começou a perguntar, mas foi interrompido pelo som de passos apressados. Lia entrou correndo na cozinha, ofegante, seus olhos brilhando com excitação infantil. Tia Ariane, achei o baú que você falou, aquele enterrado no pé da mangueira. Ariane empalideceu. Saulo a encarou, confuso. Que baú? Perguntou ele. O baú com as cartas, respondeu Lia inocentemente. A tia disse que mamãe enterrou um baú com cartas importantes. E eu encontrei. Estava cavando com o Kael para fazer uma armadilha para formigas e achamos. No rosto de Ariane, uma expressão de assombro e resignação. No de Saulo, um misto de suspeita e esperança. Nas mãos pequenas de Lia, uma chave antiga e enferrujada que nenhum dos adultos jamais vira antes. O baú era pequeno, de madeira escura com ferragens de bronze oxidadas pelo tempo. A umidade da terra havia danificado suas extremidades, mas o conteúdo parecia intacto.
protegido por um tecido encerado cuidadosamente dobrado. Saulo, Ariane e os gêmeos estavam reunidos na sala de estar, em semicírculo, como se participassem de algum ritual antigo e sagrado. Como sabia deste baú? Perguntou Saulo a Ariane, sua voz oscilando entre a desconfiança e o fascínio. Ariane acariciou a superfície áspera da caixa, seus dedos delineando entalhes quase apagados pelo tempo. Rosa me escreveu sobre ele. Disse que havia enterrado suas memórias mais preciosas onde ninguém pensaria em procurar, sob a mangueira mais antiga da fazenda, aquela plantada por seu bisavô. Kael, impaciente, puxava a manga da camisa do pai. Abre, pai! Abre logo! Lia, mais contida, observava a Ariane com olhos atentos demais para uma criança de 6 anos. A tia falou que ia ter uma surpresa para nós dentro. Saulo ergueu uma sobrancelha na direção de Ariane, que desviou o olhar, um leve rubor tingindo suas bochechas. Eu não deveria ter falado, admitiu ela baixinho, mas eles estavam tão tristes ontem à noite. Quando falou sobre isso? Ontem à noite, contei uma história para eles dormirem, sobre uma princesa que escondeu um tesouro de cartas mágicas. Saulo olhou para seus filhos, que aguardavam ansiosos. Mesmo não compreendendo completamente a situação, percebia que algo significativo estava acontecendo ali. Com um suspiro, resignado, pegou a chave das mãos de Lia e a inseriu na fechadura antiga. O mecanismo resistiu por um momento, depois cedeu com um clique suave. O interior do baú exalou um perfume que Saulo reconheceu imediatamente. Lavanda e limão, fragrância que Rosa usava para guardar seus pertences. Havia um pequeno álbum de fotografias, várias cartas amareladas amarradas com uma fita de cetim azul e um pequeno embrulho em papel de seda. Com as mãos trêmulas, Saulo abriu o álbum. Nas primeiras páginas, fotografias que ele nunca tinha visto antes. 2 meninas idênticas com cerca de 10 anos lado a lado, diante de um prédio austero de tijolos vermelhos. A inscrição no rodapé em uma caligrafia infantil dizia: Eu e Ariane, Orfanato Nossa Senhora da Paz, 1990. Saulo sentiu a garganta apertar. Virou a página. Mais fotos das 2 meninas, crescendo juntas, sempre vestidas de forma idêntica. Em algumas imagens, usavam uniformes escolares simples. Em outras, vestidos domingueiros claramente feitos da mesma fazenda. Na última foto do álbum, já adolescentes, estavam diante de uma estação rodoviária. Uma delas, Rosa, presumiu Saulo, segurava uma mala pequena e tinha um olhar determinado, enquanto a outra, Ariane, sorria com tristeza, segurando a mão da irmã. Vocês realmente cresceram juntas, murmurou Saulo, tentando reconciliar esta nova realidade com tudo que pensava saber sobre sua esposa. Ariane assentiu, seus olhos fixos nas fotografias. Prometemos nunca nos separar, mas a vida tinha outros planos. Ela tocou delicadamente a foto da rodoviária. Este foi o dia em que Rosa conseguiu uma bolsa para estudar em Goiânia. Eu fiquei para trás. Por quê? Só havia uma vaga, uma oportunidade. Rosa era mais inteligente, mais talentosa. Eu insisti que ela fosse. Havia uma resignação antiga em sua voz, sem amargura. Planejávamos que depois de se estabelecer, ela me ajudaria a ir também. E tentou durante anos, mas então ela conheceu você. Construiu esta vida. Os gêmeos, curiosos, se aproximaram do álbum. Lia apontou para as meninas na foto. Qual delas é a mamãe? Esta aqui, respondeu Ariane, indicando a jovem da mala. Veem como ela já tinha aquela pintinha embaixo do olho esquerdo? E como segurava o queixo assim, determinada. O gesto que fez ao demonstrar foi tão semelhante a Rosa que Saulo sentiu um calafrio. E estas são as cartas mágicas? Perguntou Kael, cutucando o maço amarrado com fita azul. Saulo hesitou por um momento, antes de desatar o laço com cuidado. Eram cartas de Rosa para Ariane, nunca enviadas, datando desde o nascimento dos gêmeos até poucas semanas antes do acidente. Cartas onde Rosa falava de sua vida, suas alegrias, seus medos, como se estivesse em uma conversa contínua com a amiga distante. Por que ela nunca as enviou? Perguntou Saulo, confuso. Não sei, respondeu Ariane.
tão perplexa quanto ele. Nos últimos anos, nossas comunicações se tornaram mais raras. Rosa dizia estar muito ocupada com as crianças, com a fazenda. Falávamos por telefone talvez 2 vezes por ano, em aniversários ou datas especiais. Havia um tom de mágoa, velada em sua voz. Uma dor silenciosa bem conhecida por quem já perdeu um ente querido, não para a morte, mas para a distância e o tempo. Fábio, o velho cão, que estivera deitado tranquilamente ao lado de Ariane, subitamente levantou a cabeça, as orelhas em alerta. Um segundo depois, ouviram batidas na porta. Era Valdo, acompanhado por sua filha Verena. A jovem de cabelos escuros olhava para Ariane com uma hostilidade mal disfarçada. "Patrão", começou Valdo, retirando o chapéu. "Precisamos conversar." Saulo olhou para os gêmeos, depois para o baú aberto. "Ariane, pode levar as crianças para lanchar? Encontro vocês na cozinha daqui a pouco." Quando os 3 saíram, Valdo depositou um envelope amarelado sobre a mesa. "Verena encontrou, isto enquanto arrumava meus documentos antigos. Era um recorte de jornal de 25 anos atrás. O título dizia: Tragédia no orfanato. 2 meninas desaparecidas após incêndio. A foto mostrava o mesmo prédio de tijolos vermelhos das fotografias do baú, parcialmente destruído pelas chamas. "Leia o resto", insistiu Verena, com uma urgência na voz que deixou Saulo alarmado. O artigo continuava: Ariane e Rosa Nunes, ambas de 10 anos, estão desaparecidas desde o incêndio que destruiu parcialmente o orfanato Nossa Senhora da Paz na última terça-feira. As meninas, conhecidas por serem extraordinariamente parecidas, apesar de não terem parentesco confirmado, teriam sido vistas pela última vez entrando na ala leste do prédio, completamente destruída pelas chamas. Buscas continuam, mas autoridades temem o pior. "O que isso significa?", perguntou Saulo, sentindo um frio no estômago. "Continue lendo", disse Verena, seu tom agora mais suave, quase compassivo. Na parte inferior do recorte havia um adendo de data posterior. Atualização. Uma das meninas desaparecidas no incêndio do orfanato foi encontrada vagando em estado de choque a vários quilômetros do local. Ariane Nunes foi hospitalizada com queimaduras leves e inalação de fumaça. A outra menina, Rosa Nunes, permanece desaparecida e é presumida morta. Saulo deixou o recorte cair, atordoado. Isso não pode estar certo. Rosa sobreviveu. Foi estudar em Goiânia anos depois. Construímos uma vida juntos. Ou talvez, sugeriu Verena com uma suavidade calculada, a sobrevivente tenha assumido a identidade da amiga morta. No silêncio opressivo que se seguiu, apenas o tic-tac do relógio da parede parecia existir. Fora da casa, um vento súbito fez as janelas tremerem. O céu, antes claro, escureceu com nuvens de tempestade chegando do horizonte. A chuva começou a cair em grossos pingos que martelavam o telhado da fazenda enquanto Saulo permanecia imóvel, o recorte de jornal entre seus dedos trêmulos. Valdo e Verena aguardavam em silêncio, um desconforto quase palpável pairando na sala. "Sugiro que a mande embora", disse Valdo finalmente, sua voz grave cortando o silêncio como um machado. "Seja lá quem for, não pode ser coisa boa." Verena assentiu, seus olhos escuros fixos no patrão. "É uma impostora. Está se aproveitando da sua dor e da vulnerabilidade das crianças." Mas Saulo não conseguia processar completamente o que lia. Se a verdadeira Rosa havia morrido naquele incêndio há tantos anos, então com quem ele se casara? Quem era a mãe de seus filhos? E se Ariane havia sobrevivido, mas assumido a identidade de Rosa, por que voltaria agora, arriscando-se a ser descoberta? "As fotos no baú", murmurou ele, quase para si mesmo. "As cartas, os detalhes íntimos da nossa vida. Manipulação", sentenciou Verena, dando um passo à frente. "Ela deve ter planejado isso por anos. Talvez sempre tenha invejado a vida que Rosa, que ela mesma inventou." Saulo levantou-se, sentindo as pernas pesadas. "Preciso conversar com Ariane, a sós." "Não é prudente, patrão", alertou Valdo. "Não sabemos quais são as verdadeiras intenções dela." "Se quisesse fazer algum mal, já teria feito", rebateu Saulo, dirigindo-se à porta.
Além disso, os gêmeos estão com ela. Enquanto caminhava em direção à cozinha, a tempestade intensificou-se lá fora. Relâmpagos ocasionais iluminavam os corredores através das janelas, projetando sombras inquietas nas paredes. A fazenda, que parecia ter recuperado um pouco de sua alma nos últimos dias, agora parecia novamente tensa, à espera. Ao se aproximar da cozinha, ouviu risadas infantis e a voz melodiosa de Ariane cantando uma canção de ninar. Deteve-se na porta, observando a cena. Os gêmeos sentados à mesa, com massa de biscoito nas mãos, moldando pequenas figuras sob a orientação paciente da mulher que poderia ou não ser quem dizia ser. Assim, Kael, aperte as bordas para unir, explicava ela ao menino que se concentrava em seu trabalho com a língua para fora em esforço cômico. Lia, que lindo o seu. É um cavalo? É um unicórnio, corrigiu a menina orgulhosa. Para proteger a fazenda dos espíritos maus, como você disse naquela história. Saulo pigarreou, anunciando sua presença. Os 3 rostos viraram-se para ele simultaneamente, com sorrisos que lentamente se desvaneceram ao perceberem sua expressão grave. Crianças, o Valdo está procurando aquela colmeia de abelhas sem ferrão que vocês queriam ver. Ele está lá nos fundos, perto do celeiro. Lia, sempre sensitiva ao clima emocional, hesitou. Está tudo bem, pai? Está sim, princesa. Só preciso conversar um pouco com a tia Ariane. Relutantes, as crianças saíram, deixando rastros de farinha pelo chão. Quando o som de seus passos se perdeu no corredor, Saulo depositou o recorte de jornal sobre a mesa da cozinha, bem ao lado da massa de biscoito abandonada. Explique isso, disse ele simplesmente. Ariane limpou as mãos no avental, lentamente, como se ganhasse tempo. Seu olhar, inicialmente assustado, gradualmente se transformou em algo mais complexo, uma mistura de resignação e alívio. Imaginei que isso apareceria eventualmente, murmurou ela, sentando-se pesadamente em uma cadeira. Mas esperava ter mais tempo. Tempo para quê? A voz de Saulo saiu mais dura do que pretendia. Para continuar com essa farsa? Para me fazer acreditar que era a irmã de alma de minha esposa, quando na verdade o quê? Saulo? Ela o interrompeu, seus olhos subitamente intensos. Diga, complete a frase. Quando na verdade você pode ter assumido a identidade dela depois daquele incêndio. Cada palavra saía como uma pedra arrancada das entranhas da terra. O que significa que Rosa, minha Rosa, nunca existiu. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, como se o céu respondesse à acusação. Ariane não se moveu, não piscou, apenas manteve aquele olhar intenso sobre ele. O que você quer saber, Saulo? Se eu sou Ariane ou Rosa? Se a mãe dos seus filhos era quem dizia ser? Se os últimos 15 anos da sua vida foram construídos sobre uma mentira? Sim, respondeu ele, sentindo um nó na garganta. Tudo isso. Ela suspirou profundamente, fechando os olhos por um momento. Quando os reabriu, havia neles uma serenidade que contrastava com a tempestade lá fora. Eu sou as duas, e nenhuma, disse finalmente, sua voz mais firme. Rosa e Ariane nunca foram realmente separadas. Saulo franziu a testa confuso. O que isso significa? O incêndio. Começou ela, seus dedos traçando distraidamente padrões na farinha espalhada sobre a mesa. Foi terrível. Começou na biblioteca, onde estávamos escondidas lendo depois do toque de recolher. Tentamos fugir, mas o teto desabou. Sua voz tremeu ligeiramente. Rosa, ela me empurrou para longe de uma viga em chamas. Salvou minha vida. A chuva agora castigava as janelas, criando um rumor constante, como um cortejo fúnebre. Quando acordei no hospital, dias depois, disseram que ela estava desaparecida, presumida morta. Ariane engoliu em seco. Mas eu a sentia. Sentia-a comigo, dentro de mim, como se tivéssemos nos fundido de alguma forma. Se isso não faz sentido, protestou Saulo, embora algo dentro dele vibrasse em reconhecimento. Não faz mesmo, concordou ela, com um sorriso triste, mas é a verdade. A partir daquele dia, eu era Ariane, mas também era Rosa,
Tinha as memórias dela, seus sonhos, seus desejos, sabia coisas que só ela sabia. Dissociação traumática, murmurou Saulo, lembrando-se de termos que ouvira dos médicos após seu próprio luto. Ou talvez algo que a ciência não explica, completou Ariane suavemente. Éramos tão próximas, Saulo. Duas metades da mesma alma era o que as freiras diziam. Quando recebi a bolsa para estudar em Goiânia, deveríamos ter ido juntas. Era o nosso sonho. Mas então ela se foi e eu simplesmente continuei o sonho por nós duas. Saulo afastou-se, andando em círculos pela cozinha, tentando assimilar aquela história impossível. Então, quando nos conhecemos na faculdade, quando nos casamos, quando tivemos os gêmeos, eu era Rosa, afirmou ela sem hesitação. E também Ariane, sempre as duas, entrelaçadas como as raízes daquelas mangueiras gêmeas. No fundo do pomar, indivisíveis. Um silêncio longo se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva e o ocasional ronco de trovão. Fábio, o velho cão que havia seguido silenciosamente Saulo até a cozinha, aproximou-se de Ariane e pousou a cabeça em seu colo, como se oferecesse consolo, ou talvez confirmação. Por que voltar agora? Perguntou finalmente Saulo, sua voz rouca de emoção contida. Por que como Ariane e não como Rosa? Ela acariciou distraidamente a cabeça do cachorro. Porque a Rosa que você conheceu morreu naquele acidente de carro, e eu precisava começar de novo, honrar o que havia perdido, sem fingir que não havia acontecido. Pela janela da cozinha, Verena observava a conversa, seus olhos estreitos brilhando como os de um felino na penumbra. Em suas mãos, segurava outro documento ainda não revelado. Em seu rosto, uma expressão que oscilava entre o triunfo e uma estranha compaixão. A tempestade continuava a castigar a fazenda, transformando o entardecer em noite prematura. Saulo permanecia de pé na cozinha, o olhar perdido na janela onde os pingos de chuva criavam padrões fugazes, como pensamentos impossíveis de se agarrar. Então, tudo foi mentira? Perguntou ele finalmente, sua voz quase inaudível sob o tamborilar da chuva no telhado. Não, respondeu Ariane com firmeza. Nosso amor foi real. Os filhos que tivemos são reais. Esta fazenda, nossa vida juntos, tudo isso foi verdadeiro. Mas você não era quem dizia ser. Eu era. E ainda sou. Ela se levantou, aproximando-se com cautela. Você se casou com Rosa, Saulo. A Rosa que existia dentro de mim, que sempre foi parte de mim. A Rosa que sonhava com uma vida como a que construímos juntos. Saulo recuou um passo, o rosto contorcido em uma expressão de dor e confusão. Como posso acreditar nisso? Como posso saber se não é mais uma história inventada? As cartas, disse ela, apontando para o corredor que levava à sala onde o baú permanecia aberto. As fotos são todas verdadeiras. E há mais. Nesse momento, um relâmpago iluminou intensamente a cozinha, seguido de um trovão ensurdecedor que fez os pratos nas prateleiras tremerem. As luzes piscaram e se apagaram, deixando a casa em penumbra. Pai! A voz assustada de Lia ecoou na escuridão, seguida pelo som de passos apressados. Os gêmeos entraram correndo na cozinha. Kael agarrado à mão da irmã, ambos com os olhos arregalados de medo. Instintivamente, correram para Ariane, que se abaixou para abraçá-los. Está tudo bem, meus queridos, murmurou ela, a voz suave como um bálsamo. É só uma tempestade. Vai passar. Saulo observou aquela cena com o coração apertado. O modo como os filhos se aconchegavam nos braços dela, o jeito natural com que ela os acalmava, exatamente como Rosa fazia. Fosse quem fosse, aquela mulher havia trazido de volta algo que faltava dolorosamente aos seus filhos. Vamos acender as lamparinas, sugeriu ele, esforçando-se para manter a normalidade. Enquanto Saulo procurava fósforos na gaveta, Ariane começou a cantar baixinho para distrair as crianças. Era uma cantiga antiga, uma daquelas que Rosa costumava cantar em noites de tempestade. Os gêmeos foram se acalmando gradualmente, como plantas ressecadas recebendo água. Na tênue luz das lamparinas que Saulo finalmente conseguiu acender, o rosto de Ariane parecia ainda mais semelhante ao de Rosa.
Os contornos suaves, a pequena covinha no queixo quando sorria, o modo como inclinava ligeiramente a cabeça ao ouvir os gêmeos. Vamos fazer uma brincadeira enquanto esperamos a luz voltar, propôs ela, sentando-se à mesa da cozinha com uma criança de cada lado. Vamos contar histórias de quando a mamãe era pequena. Saulo sentiu uma pontada no peito. Eram histórias que Rosa nunca havia compartilhado com os filhos, evitando sempre falar sobre sua infância. Sabia que a mamãe de vocês, quando tinha a idade de vocês, tinha uma horta secreta no orfanato? Começou Ariane, enquanto acendia mais uma lamparina. Ela plantava manjericão escondido das freiras num cantinho atrás da capela. Por que escondido? Perguntou Kael fascinado. Porque era proibido mexer na terra sem permissão, explicou Ariane com um sorriso nostálgico. Mas Rosa sempre foi teimosa. Dizia que precisava cuidar de algo vivo, algo que crescesse. Lia com aquela percepção aguda que às vezes assustava. Saulo ergueu os olhos para Ariane. Você era amiga da mamãe no orfanato, não era? Por isso sabe essas histórias. Sim, querida. Éramos muito amigas. Como irmãs, insistiu a menina. Como irmãs, confirmou Ariane, seus olhos encontrando momentaneamente os de Saulo por cima da cabeça das crianças. Havia um pedido silencioso ali, uma súplica que ele não estava certo de compreender plenamente. Enquanto a tempestade rugia, lá fora, Ariane contou mais histórias sobre Rosa, sobre como ela salvara um filhote de pardal caído do ninho, sobre como adorava desenhar o pôr do sol da janela do dormitório, sobre como sonhava em um dia ter uma fazenda e cavalos. Histórias que Saulo nunca ouvira antes, mas que, de alguma forma, soavam verdadeiras, encaixando-se perfeitamente no quebra-cabeça que era sua falecida esposa. Em um momento de pausa, quando as crianças estavam entretidas desenhando à luz da lamparina, Saulo aproximou-se de Ariane e sussurrou. Por que voltar agora, depois de quase 2 anos? Por que não antes? Por que não como você mesma? Ariane suspirou, mantendo os olhos nos gêmeos. O luto, Saulo. Eu também estava de luto. Não apenas por Rosa, a parte de mim que se foi naquele acidente, mas pela vida que construímos. Precisava de tempo para entender o que havia acontecido, para aceitar. Valdo entrou na cozinha, carregando um lampião maior. Sua expressão era sombria e evitava olhar diretamente para Ariane. A tempestade derrubou alguns postes na estrada principal, informou ele. Estamos isolados até amanhã, pelo menos. Verena está preparando os quartos de hóspedes para nós. Obrigado. Valdo, respondeu Saulo, notando a tensão no administrador. Vocês podem ficar no quarto de hóspedes do corredor leste, mais afastado da tempestade. Quando Valdo saiu, Ariane murmurou. Ele nunca gostou de mim, nem como Rosa, nem como Ariane. Como assim? Valdo sempre foi muito protetor com você e sua família. Desconfiava de mim desde o início quando nos casamos. Dizia que eu escondia algo. Ela deu um sorriso amargo. Ele não estava errado. Naquela noite, depois que os gêmeos finalmente adormeceram, exaustos pelas emoções do dia, Saulo encontrou Ariane na sala, sentada diante do baú aberto. Havia retirado dele um pequeno objeto embrulhado em papel de seda, que ainda não haviam examinado mais cedo. O que é isso? Perguntou ele, sentando-se no sofá em frente a ela. A última peça do quebra-cabeça, respondeu Ariane, desenrolando cuidadosamente o embrulho. Era um pequeno espelho de prata, antigo, com o verso delicadamente trabalhado em motivos florais. Mesmo na luz fraca das lamparinas, o objeto brilhava com uma beleza atemporal. Era da mãe de Rosa, nossa mãe, explicou Ariane, acariciando a superfície polida do espelho. A única coisa que ela deixou para nós antes de morrer. Foi a única coisa que Rosa levou consigo quando saiu do orfanato. Saulo franziu a testa, confuso. Mas você disse que eram órfãs, que não tinham parentesco. Não éramos irmãs de sangue, mas nossa mãe era a mesma. A mulher que nos deixou no orfanato quando tínhamos apenas 3 anos. Ela estava muito doente. Não podia nos criar. Ariane virou o espelho, mostrando uma inscrição gravada na parte de trás. Para minhas filhas, 2 faces do mesmo espelho.
Duas faces do mesmo espelho, repetiu Saulo, as palavras ecoando estranhamente em sua mente. Como você e Rosa. Como eu e Rosa, concordou Ariane, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sempre refletindo uma à outra, sempre dividindo a mesma luz. Do lado de fora da sala, nas sombras do corredor, Verena observava a cena, um documento amassado em sua mão. Sua expressão era um misto de triunfo e dúvida, como alguém que descobriu uma arma poderosa, mas não estava mais certa de querer usá-la. A madrugada avançava lentamente na fazenda Girassol. A tempestade havia se acalmado, restando apenas uma chuva fina e constante que tamborilava nos telhados. Saulo não conseguia dormir. Permanecia na varanda, observando o céu escuro, onde ocasionalmente um relâmpago distante iluminava as nuvens carregadas. Seu mundo havia se partido e recomposto várias vezes nas últimas 24 horas. A realidade que conhecia, sua história com Rosa, seu casamento, até mesmo a identidade da mãe de seus filhos, tudo agora parecia existir em um espaço nebuloso entre verdade e ficção. Não consegue dormir? A voz suave de Ariane veio da porta. Ela trazia 2 xícaras de chá, o vapor subindo em espirais delicadas na noite fria. Saulo aceitou a xícara sem dizer palavra. O calor do recipiente, uma âncora bem-vinda na confusão de seus pensamentos. Encontrei mais coisas no baú, disse ela, sentando-se na cadeira ao lado. Coisas que talvez ajudem a explicar. Não, sei se quero mais explicações, confessou ele, o olhar perdido na escuridão da fazenda. Cada resposta traz mais perguntas. Perguntas são melhores que suposições, respondeu Ariane, soprando delicadamente o chá antes de tomar um gole. Especialmente suposições erradas. O silêncio se instalou entre eles. Não exatamente desconfortável, mas denso, carregado de palavras não ditas, de sentimentos complexos demais para serem nomeados. Tem algo que não contei, disse finalmente Ariane, sua voz agora quase um sussurro. Sobre o acidente de carro. Saulo virou-se para encará-la. A fraca luz do lampião dançava sobre seu rosto, criando sombras que pareciam acentuar sua semelhança com Rosa. Eu sabia que isso aconteceria, continuou ela. Não especificamente o acidente, mas sabia que algo estava errado. Senti, semanas antes, como um pressentimento que não me deixava. Como poderia saber? Perguntou Saulo, uma nota de ceticismo em sua voz. Da mesma forma que sabia onde cada coisa estava nesta casa, sem nunca ter estado aqui antes, respondeu ela, sustentando o olhar dele. Da mesma forma que conhecia os gostos das crianças, os nomes dos cavalos, sua receita preferida de doce de leite. Um trovão distante pareceu sublinhar suas palavras. Aquela história que contei, sobre sermos como 2 faces do mesmo espelho, não é apenas uma metáfora bonita, Saulo. Rosa e eu sempre tivemos uma conexão que ninguém compreendia. Sentíamos as emoções uma da outra, mesmo separadas. Sonhávamos os mesmos sonhos. Às vezes eu sabia exatamente o que ela estava pensando, onde estava, o que estava fazendo. Saulo engoliu em seco, tentando processar aquela nova camada do impossível. Nas semanas antes do acidente, comecei a ter pesadelos. Via Rosa dirigindo na chuva, via o carro derrapando na estrada, via... Ela parou incapaz de continuar. Tentei ligar, avisar, mas Rosa pareceu distante, aborrecida. Disse que estava sob muita pressão, que não precisava de mais preocupações supersticiosas. Pressionada? Por quê? A pergunta escapou antes que Saulo pudesse contê-la. Rosa nunca lhe dissera sentir-se sob pressão naqueles dias. Não sei ao certo. Ela não entrou em detalhes, mas senti seu medo, sua ansiedade, como se estivesse sendo observada, perseguida. Ariane estremeceu, puxando o xale mais apertado ao redor dos ombros. E então aconteceu, e quando soube do acidente, foi como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. A dor foi física, Saulo. Desmaiei ao receber a notícia. Por que não veio para o funeral? Porque não conseguia encarar a ideia de que ela havia realmente partido. Vir aqui, ver você, as crianças, seria admitir que era real. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. E uma parte de mim sentia que seria errado.
como se estivesse tomando o lugar dela de alguma forma. Na escuridão das árvores próximas, um vulto se moveu silenciosamente. Verena, observando a conversa, aproximando-se como uma sombra entre as sombras. E agora? Perguntou Saulo, sua voz rouca de emoção. Por que voltar agora? Como Ariane, não como Rosa. Porque precisava entender o que aconteceu. Porque os pesadelos continuaram, diferentes agora. Via Rosa caminhando pela fazenda, inquieta, procurando algo, tentando me dizer algo. Ela hesitou. E por que senti que as crianças precisavam de mim? De nós duas. O raiar do dia começava a clarear o horizonte quando Fábio, o velho cão, subitamente se levantou de seu canto da varanda, as orelhas alertas. Um momento depois, ouviram passos se aproximando. Verena surgiu da penumbra do amanhecer, os cabelos escuros molhados pela chuva fina, os olhos determinados. Desculpem interromper, disse ela sem parecer realmente arrependida. Mas há algo que vocês precisam ver. Em suas mãos trazia uma pasta de couro envelhecido. Encontrei no escritório de meu pai. São documentos da época em que Rosa veio para a região. Primeiros registros dela na faculdade em Goiânia, depois transferência para cá. Certidão de casamento de vocês. Ela hesitou, os olhos momentaneamente suavizando-se. Certidão de nascimento dos gêmeos. Depositou a pasta sobre a pequena mesa da varanda. Saulo e Ariane se entreolharam, apreensivos. Há algo aqui que não bate, continuou Verena, abrindo a pasta e retirando alguns papéis. As impressões digitais nos documentos iniciais, quando Rosa chegou à região, não são as mesmas dos documentos posteriores, como a certidão de casamento. Saulo sentiu seu estômago afundar. O que isso significa? Significa que a Rosa que chegou a Goiânia não era a mesma Rosa que você conheceu, que se casou com você. Os olhos de Verena fixaram-se em Ariane. A primeira era a verdadeira, a segunda era eu, completou Ariane, sem hesitação. Assumi a identidade dela após o orfanato. Continuei seus estudos, seu sonho. Por quê? Perguntou Verena, sua voz agora mais suave, quase compreensiva. Porque ela havia morrido para me salvar, porque não conseguia suportar a ideia de que seu espírito, seus sonhos, sua essência também morressem. Porque... Ariane respirou, fundo, olhando diretamente para Saulo. Porque ela me pediu nos momentos finais, antes que o teto desabasse sobre nós. Se eu não conseguir sair daqui, seja eu por nós duas, ela disse. Um silêncio profundo seguiu suas palavras. Verena pareceu, momentaneamente sem fala, seus planos de exposição encontrando uma complexidade que não havia previsto. Então a Rosa que conheci, começou Saulo, a voz quase falhando. Era eu vivendo também por ela, carregando seus sonhos, suas memórias, junto com os meus. Ariane estendeu a mão, tocando levemente os dedos dele. Tudo que vivemos foi real, Saulo. Meu amor por você, pelas crianças. Apenas começou diferente do que você pensava. E o acidente de carro? Quem morreu ali? Eu morri, respondeu Ariane, simplesmente. A parte de mim que vivia como Rosa. E naquele momento algo voltou. Como se o círculo se fechasse. Como se finalmente Rosa e eu voltássemos a ser quem sempre fomos. Duas faces do mesmo espelho. Duas partes da mesma alma. No horizonte, o sol finalmente rompia as nuvens, lançando feixes dourados sobre a fazenda encharcada. Um arco-íris começava a se formar, pálido ainda, mas promissor, como uma ponte entre mundos diferentes. Verena, silenciosa agora, observava a cena com uma expressão que misturava desconfiança e uma relutante compreensão. Em sua mente, formava-se uma nova teoria, não de engano ou manipulação, mas de algo mais profundo e inexplicável. O café da manhã naquela manhã teve um sabor diferente. A cozinha, banhada pela luz dourada que sucede às tempestades, parecia um espaço suspenso entre realidades. Os gêmeos, alheios às revelações da noite anterior, brincavam animadamente com pedaços de pão, construindo pequenas figuras que logo devoravam com risadas. Saulo observava a cena com olhos que pareciam ver tudo pela primeira vez. Ariane, ou Rosa, ou ambas, movimentava-se com a graça familiar que sempre o encantara,
preparando ovos e cortando frutas. Valdo comia em silêncio, seu olhar alternando. Entre seu patrão e a cozinheira, uma expressão indecifrável no rosto curtido. Verena havia saído cedo, dizendo precisar verificar os danos causados pela tempestade nas plantações mais distantes. Os trabalhadores conseguiram chegar? Perguntou Saulo, quebrando o silêncio. Ainda não, respondeu Valdo, engolindo um gole de café. A estrada principal continua intransitável. O ribeirão subiu muito com a chuva. O que significava que continuariam isolados na fazenda, pelo menos por mais um dia. Tempo suficiente para decisões que não poderiam mais ser adiadas. Após o café, quando os gêmeos correram para o quintal onde poças d'água ofereciam novas possibilidades de brincadeiras, Saulo encontrou Ariane na varanda dos fundos, estendendo lençóis para secar ao sol tímido que despontava entre nuvens dispersas. Como vamos contar a eles? Perguntou ele, aproximando-se. Sobre você, sobre tudo isso. Ariane prendeu um canto do lençol branco, o vento suave fazendo-o ondular como uma vela. Crianças compreendem mais do que imaginamos, respondeu ela pensativa. Especialmente estes dois. Que quer dizer? Não notou? A forma como aceitaram minha presença desde o primeiro momento, como se soubessem de alguma forma. Saulo lembrou-se de como Lia e Kael haviam corrido para abraçar Ariane no dia de sua chegada. Como dormiam tranquilamente após suas histórias de ninar, como floresciam novamente sob seus cuidados. Era como se reconhecessem algo familiar, algo que haviam perdido e reencontrado. Temos um visitante, anunciou Valdo, surgindo na porta da cozinha. Zamir conseguiu passar pelo desvio da ponte velha. Saulo sentiu um aperto no peito. Zamir Peixoto, o velho amigo da família, comerciante do vilarejo e confidente de Rosa. Justo ele, que havia sido um dos primeiros a notar a incrível semelhança entre Ariane e a falecida. Encontraram-no na sala de estar, examinando com interesse o baú aberto sobre a mesa de centro. Levantou-se ao vê-los entrar, os olhos imediatamente fixando-se em Ariane. Então é verdade, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Quando Verena me procurou esta manhã, pensei que fosse exagero dela. Verena foi até você? Perguntou Saulo surpreso. Com documentos e teorias. A menina tem uma mente afiada, Saulo, e uma determinação feroz. Zamir ajeitou os óculos no nariz em um gesto habitual. Mas há coisas que os documentos não mostram, não é mesmo? Esta última frase foi dirigida diretamente a Ariane, que sustentou o olhar do velho comerciante sem hesitação. Você sempre soube, não é, Zamir? Perguntou ela suavemente. Sempre desconfiou. Eu conheci Rosa quando ela chegou a Goiânia, a verdadeira Rosa. Ele sorriu tristemente. E percebi a mudança quando ela voltou no semestre seguinte. Mais confiante, mais determinada. Diferente, embora idêntica aos olhos menos atentos. E nunca disse nada, comentou Saulo, uma nota de acusação em sua voz. E o que deveria dizer? Desculpe, meu rapaz, mas a mulher que você ama não é quem diz ser. Zamir balançou a cabeça. Além disso, nunca tive certeza. Apenas intuições. E ela o fazia feliz, fazia esta fazenda prosperar. Construiu uma família com você. Rosa me pediu para continuar por ela, disse Ariane, as palavras saindo como se tivessem sido ensaiadas por anos. No orfanato antes de morrer. Pediu que não deixasse seus sonhos morrerem com ela. Zamir assentiu lentamente. E você honrou esse pedido por décadas. Voltou-se para Saulo. A pergunta agora é: o que vão fazer com esta verdade? Antes que qualquer um pudesse responder, a porta da sala se abriu e os gêmeos entraram correndo, seus pés descalços deixando marcas úmidas no chão de madeira polida. Tio Zamir, exclamou Kael, jogando-se nos braços do velho. Trouxe doces? Claro que sim, meu rapaz. Quando foi que esqueci? O comerciante tirou do bolso 2 pacotinhos embrulhados em papel colorido. Um para você, outro para sua irmã. Mas Lia não estava interessada em doces naquele momento. Permanecia parada, no meio da sala, olhando alternadamente para os adultos como se sentisse a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, a voz pequena, mas firme. Vocês estão com caras estranhas.
Estávamos apenas conversando, querida, respondeu Ariane, abaixando-se para ficar na altura da menina. Sobre o quê? Os adultos trocaram olhares. Foi Saulo quem finalmente respondeu, ajoelhando-se ao lado de Ariane, diante dos filhos. Sobre família, sobre como às vezes as famílias são mais complicadas do que parecem. Como assim? Insistiu Lia, seus olhos perspicazes não perdendo nada. Como assim? Interveio Ariane suavemente. Às vezes pessoas que amamos continuam presentes, mesmo quando achamos que se foram. Às vezes o amor é mais forte que a ausência. Lia inclinou a cabeça, como fazia sempre que estava concentrada em algum pensamento difícil. Depois de um momento, seus olhos se iluminaram. É por isso que você conhece as histórias da mamãe? Porque ela está em você? A simplicidade da conclusão atingiu os adultos como uma revelação. Ariane sentiu lágrimas escaparem de seus olhos. Sim, querida. De certa forma, é exatamente isso. Eu sabia. Kyle se juntou à conversa, a boca já manchada com o doce. Eu disse para Lia que você parecia a mamãe por dentro. Não é isso, bobo, corrigiu a irmã, com a superioridade de quem entende melhor as complexidades do mundo. É que a tia Ariane e a mamãe eram como duas metades da mesma pessoa, como nós. Como gêmeos? Perguntou Kel, fascinado. Algo assim, respondeu Ariane, sorrindo através das lágrimas. Zamir observava a cena com uma expressão de admiração e alívio. Saulo parecia atordoado pela capacidade dos filhos de assimilarem, à sua maneira infantil, uma verdade que a ele mesmo custava tanto compreender. Naquele momento, Fábio, o velho cão, levantou-se do tapete onde havia estado deitado silenciosamente e aproximou-se do grupo, colocando-se precisamente entre Ariane e as crianças, como um guardião de um segredo compartilhado. Seu rabo abanava, lentamente, seus olhos caninos movendo-se de um rosto a outro, como se verificasse que todos agora estavam finalmente entendendo algo que ele sempre soubera. Foi apenas mais tarde, quando Zamir se preparava para retornar ao vilarejo, aproveitando uma trégua nas chuvas, que ele entregou a Saulo um envelope amarelado. Encontrei isto entre os pertences antigos da loja. Acho que agora faz sentido para você. Era uma fotografia em preto e branco, já desbotada, mas ainda nítida. Mostrava Rosa, a verdadeira Rosa, ainda adolescente, de pé diante da loja de Zamir. Ao seu lado, quase idêntica, mas com uma expressão ligeiramente diferente, estava a Ariane. Ambas sorriam para a câmera, seus braços entrelaçados, inseparáveis, mesmo naquela imagem congelada no tempo. No canto superior da fotografia, uma data, 15 de abril de 1997, 2 meses antes do incêndio no orfanato. No verso escrito à mão com a caligrafia que Saulo conhecia tão bem, uma única frase: 2 faces do mesmo espelho, 2 corações do mesmo amor. O inverno havia dado lugar à primavera na fazenda Girassol. Os campos que meses antes pareciam desolados sob a chuva constante, agora exibiam um verde vibrante, pontuado por manchas coloridas de flores silvestres. As mangueiras do pomar estavam carregadas de pequenos frutos ainda verdes, promessas para o verão que se aproximava. Na varanda da casa grande, Saulo observava os gêmeos brincando no quintal. Já não eram as crianças silenciosas e retraídas de antes. Corriam, gritavam, inventavam jogos elaborados, suas risadas ecoando pela propriedade como música. Fábio, o velho cão, acompanhava-os em suas aventuras com uma energia renovada, como se também tivesse rejuvenescido nos últimos meses. Chá gelado? A voz de Ariane o trouxe de volta de seus pensamentos. Ela trazia uma bandeja com 2 jarras, uma de chá com limão, outra de suco de manga, o favorito das crianças. Obrigado, respondeu ele, aceitando o copo gelado. Seus dedos roçaram os dela por um momento. Um contato breve, mas carregado de significado. 3 meses haviam se passado desde a noite da tempestade, desde as revelações que transformaram tudo, o que Saulo acreditava saber sobre sua vida, seu casamento, sua família. Haviam sido meses de ajustes, de conversas difíceis, de lágrimas e, surpreendentemente, de muitos momentos de riso e reconexão. Valdo disse que a colheita deste ano será a melhor em uma década.
comentou Ariane, sentando-se na cadeira, de balanço ao lado dele. O milho está crescendo forte e o café promete uma safra excepcional. A fazenda está renascendo, observou Saulo, seu olhar percorrendo os campos ondulantes ao longe. Como todos nós. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo ranger suave das cadeiras de balanço e pelos sons distantes das crianças brincando. Não era mais um silêncio carregado de segredos e dúvidas, mas um espaço tranquilo de compreensão compartilhada. Recebi uma carta de Zamir hoje, disse Saulo após alguns minutos. Ele encontrou mais documentos antigos do orfanato. Ariane virou-se para ele, uma sombra de apreensão passando por seu rosto. E o que dizem? Confirmam o que você contou. Sobre o incêndio, sobre como Rosa, a verdadeira Rosa, salvou sua vida. Ele hesitou por um momento. Há também depoimentos das freiras, sobre como vocês duas eram inseparáveis, como compartilhavam uma conexão que ninguém compreendia. Ariane sorriu suavemente, seus olhos voltando-se para os gêmeos no quintal. Como Lia e Kael, duas partes, de um todo. Sim, concordou Saulo seguindo seu olhar. Eles sentem isso também. É por isso que aceitaram tão naturalmente tudo isso. A verdade, como haviam decidido chamá-la, havia sido explicada às crianças de forma simples, mas honesta, adaptada à sua compreensão. Que Ariane e sua mãe eram como irmãs de alma, tão próximas que, de certa forma, uma vivia na outra. Que Ariane havia vindo para ajudá-los a se lembrarem da mãe, para trazer de volta a luz que haviam perdido. As crianças, com aquela sabedoria instintiva que muitas vezes escapa aos adultos, haviam aceitado a explicação sem questionar. Para elas, Ariane era simplesmente Tia Ari, que contava histórias sobre a mamãe que ninguém mais sabia, que fazia bolos exatamente como a mamãe fazia, que às vezes olhava pela janela, exatamente como a mamãe costumava olhar. Verena vem para o jantar hoje, lembrou Ariane mudando de assunto. Está trazendo aquele rapaz da cidade, o professor de música. Saulo sorriu, pensando na transformação da jovem nos últimos meses. De inimiga declarada de Ariane, convencida de que ela era uma impostora, Verena havia gradualmente se tornado uma aliada, depois uma amiga. Sua inteligência aguda e seu temperamento forte, antes direcionados para desmascarar o que considerava uma fraude, agora se dedicavam a ajudar na administração da fazenda e em projetos para a escola local. É bom ver Verena feliz, comentou. Mas o professor parece ser um bom homem. E Valdo, como está lidando com a ideia de um pretendente para a filha? Como esperado, desconfiado, mas resignado. Saulo riu baixinho. Disse que vai levar o rapaz para conhecer o açude mais remoto da fazenda, para explicar sobre a propriedade. Ariane balançou a cabeça, divertida. Típico. No quintal, Lia havia subido em uma árvore baixa e acenava entusiasticamente. Pai, tia Ari, venham ver o ninho que achamos. Não toquem nos ovos, advertiu Ariane levantando-se. Já vamos. Saulo também se levantou, mas antes que pudessem descer os degraus da varanda, tocou o braço de Ariane, detendo-a. Tenho pensado muito, começou ele, sua voz baixa e séria. Sobre nós, sobre o futuro. Ariane o encarou, seu rosto uma mistura de esperança e incerteza. Nos meses que haviam seguido as revelações, estabeleceram um novo relacionamento, não mais como marido e esposa, nem exatamente como amigos, mas algo único, indefinível, construído sobre memórias compartilhadas e um amor que, embora transformado, permanecia real. E o que tem pensado? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Que talvez estejamos prontos para um novo começo, não tentando recriar o que tínhamos antes, isso seria impossível. Mas algo novo, construído com honestidade, com os olhos abertos. Os olhos de Ariane brilharam com lágrimas contidas. Tem certeza, Saulo? Depois de tudo... Nunca tive tanta certeza, respondeu ele, tomando as mãos dela entre as suas. A verdade é complexa. O amor também. Acho que finalmente estou pronto para aceitar ambos. No horizonte, o sol da tarde dourava os campos, criando um halo de luz ao redor da fazenda.
Era a mesma luz que Rosa tanto amava pintar, que Ariane observava agora com os mesmos olhos admirados. Pai, tia, vamos logo! A voz impaciente de Duas Kael quebrou o momento, fazendo-os sorrir. Estamos indo, respondeu Saulo, ainda segurando as mãos de Ariane. Pronta? Ela assentiu, um sorriso iluminando seu rosto. Pronta! Desceram juntos os degraus da varanda em direção ao quintal, onde os gêmeos aguardavam ansiosos para mostrar sua descoberta. Fábio correu para recebê-los, seu rabo abanando em boas-vindas, como se aprovasse o novo entendimento entre eles. Naquela tarde dourada de primavera, enquanto examinavam o pequeno ninho com seus ovos azulados, protegidos pela sombra generosa da mangueira mais antiga da fazenda, algo se completou no coração de Saulo. A fazenda Girassol, que por tanto tempo havia sido um monumento à perda e à saudade, voltava a ser um lar, um lugar onde o passado não era negado, mas aceito e integrado ao presente, onde a verdade, por mais complexa que fosse, podia finalmente respirar à luz do dia. E quando a noite caiu sobre a propriedade, trazendo consigo o céu estrelado que tantas vezes haviam admirado juntos no passado, Saulo, Ariane e os gêmeos sentaram-se na varanda, contando histórias e fazendo planos. Não como uma família, quebrada tentando se remendar, mas como pessoas unidas por laços que transcendiam definições simples, laços invisíveis mas inquebráveis, tecidos com fios de memória, perdão e um amor que, como a luz das estrelas distantes, continuava a brilhar mesmo depois que sua fonte original havia se transformado. Na cozinha, o aroma de um bolo de milho com canela se espalhava pela casa, misturando-se ao perfume das damas da noite que começavam a abrir suas flores no jardim. À mesa posta para o jantar, lugares para Verena e seu pretendente, para Valdo, com seu semblante sempre vigilante, para Zamir com suas histórias antigas. Uma casa viva novamente, acolhendo não apenas aqueles que nela habitavam, mas todos que faziam parte da complexa tapeçaria de suas vidas. No quarto dos gêmeos, sobre a cômoda antiga, o pequeno espelho de prata que haviam encontrado no baú refletia a luz suave do abajur. Seu verso entalhado agora visível para quem quisesse ver, um testemunho da verdade, que finalmente encontrara seu lugar. Para minhas filhas, duas faces do mesmo espelho. E naquele reflexo, por um breve instante, talvez fosse possível vislumbrar, não apenas o presente, mas também o passado que o havia moldado, o futuro que se desdobrava à frente e, mais importante, a certeza de que algumas conexões são fortes demais para serem rompidas pelo tempo, pela distância ou mesmo pela morte. Minhas queridas, você sentiu seu coração apertado pela história de Saulo, Lia e Kael, a chegada misteriosa de Ariane, tão parecida com a falecida esposa, nos mostra que o amor verdadeiro deixa marcas que nem o tempo apaga. Dê seu like agora mesmo, comente o que achou desta bendita conexão entre almas e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que aquecem o coração. Compartilhe com aquela amiga que precisa acreditar em recomeços. Deus abençoe e proteja sua família, mantendo-a unida por laços de amor tão fortes quanto os desta história emocionante.